Se você é uma besta, não sabe tráfego pago, não sabe de estratégia, irmão, não tem IA que te salve. Toda empresa precisa de tráfego pago e quem não está com tráfego pago está com algum problema na empresa. No final das contas, o ROI não mente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está assistindo esse programa ou escutando esse programa, significa que ele deu certo, ele saiu da fase de piloto, ou seja, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa que vai falar aqui sobre retorno sobre investimento, formas de trazer receita, usando marketing digital, usando coisas que façam sentido para o mundo empresarial, mas né, a nossa veia não mente. Basicamente, a gente vai focar um pouquinho mais no digital, não que os outros não sejam tão bons. E aqui, como meu co-host, está o meu amigo Bruno, que vai fazer parte aqui do nosso programa. Por favor, apresente-se, Bruno. Ricardo Marcilli, muito obrigado por ter me chamado para ser co-host aqui. Vai ser um prazer poder compartilhar com vocês esse momento, trazer para vocês o que a gente sabe, o que a gente vive dentro do marketing digital, que vai trazer efetivamente o famoso ROI, né? E com um pouquinho de estrada desde antes da pandemia, posso dizer, que a gente já está indo no marketing digital, a gente prestou serviço para fora do país, e-commerce, tudo que é nicho, e a gente foi vendo que nem tudo é só o marketing digital. Tem algumas outras coisas onde o marketing digital efetivamente é o centro, né? Mas tem outras coisas acessórias que acontecem antes e depois do marketing digital e até durante, que a gente fazem uma grande diferença nesse retorno de investimento, né? Então, acho que é disso que a gente vai falar aqui hoje, mas eu quero te pedir para você se apresentar também. Maravilha. Bom, eu já estou no mercado há mais de 20 anos, já tive agência desde o sonho de 3 ou 4 pessoas numa sala comercial até, enfim, muitas dezenas de pessoas atendendo grandes marcas aqui no Rio. Depois inventei de ser professor universitário, vi os gaps que tinham e aí criei a própria escola, né? A M2BR Academy, que Legal. Justamente foi feito para um ensino prático em que a gente não encontrava, pelo menos naquela época. Então, as pessoas já saíam daqui formadas do ponto de vista de conseguir colocar em prática. A gente viu que isso era um business à parte. Então, a M2BR Academy nasceu por aí. Depois fui passear pela Folha Dirigida, um dos maiores portais de concurso público, né? Fiz a transformação digital lá, ajudei nessa transformação como CEO. A gente vendeu para a Edux depois de 4 anos. Peregrinei mais um tempo entre novas tecnologias, encontrei a inteligência artificial e vim como missionário aí nessa nova fase da M2BR Academy, falar sobre inteligência artificial, sobre marketing digital e, no final das contas, sobre dinheiro no bolso, que é o propósito desse programa aqui. Então, resumindo, basicamente é isso, Bruno. E o legal é quando a gente pensa em marketing, né? Se você pegar a palavra ali, market to market, basicamente tu vai vender alguma coisa, né? Gostei do sotaque, hein? Pô, olha lá, olha anos lá. De inglês, hein? Obrigado, mamãe, obrigado, papai. Você que está me assistindo, mamãe e papai, obrigado, viu? Pois bem, para esse primeiro programa, apesar de não ser um programa que a gente vai falar exclusivamente sobre tráfego pago, mas quando a gente fala de ROI, você aí de casa, você que está nos assistindo ou nos escutando, muito provavelmente vai vir a imagem do tráfego pago, né? Ou seja, anúncios na internet, mídia, né? Compra de alguma forma de você não contar ali com orgânico. E a gente resolveu fazer esse primeiro programa falando um pouco disso, né? Que acaba sendo a maneira, não vou dizer que é mais efetiva, mas talvez seja mais rápida, ou uma forma que você tem de gerar ali resultados com uma certa facilidade se a gente comparar com outros que muitas vezes você precisa de um planejamento maior, ou você precisa plantar um pouco mais antes de colher, né, Bruno? Precisa, na verdade, de tempo de execução para aquela semente germinar. Eu fico brincando sempre que o tráfego pago é um acelerador da plantação. Isso. Exatamente, não é a solução necessariamente. Não, até porque ele acelera. Então, se você tem algo ruim antes, ele vai acelerar algo ruim. Pois é. Daqui a pouco, quando tiver um pouquinho mais de intimidade, a gente fala o ditado, né, que tem a ver com coisas ruins e automações. Mas não para o primeiro programa. A gente quer conquistar vocês no primeiro programa ainda. Exatamente. Pois bem, então hoje a ideia aqui é a gente falar sobre o mercado de tráfego pago. Então, algumas dúvidas e perguntas comuns que a gente tem
sejam dos nossos alunos, das empresas que a gente atende com in-company ou das empresas que você atende com a sua empresa, né, Bruno? Isso. Lá na BMB a gente tem diversos tipos de cliente e no final todos eles precisam do tráfego pago nesse meio do caminho. E uma das coisas que até como professor aqui da M2BR o pessoal pergunta, né, eu adoro dar essa aula porque eu quebro esse paradigma logo. O tráfego pago acabou, ele morreu. Ah, que saco, meu irmão. Então eu vou estragar logo e vou falar, entra no LinkedIn, só bota lá, gestor de tráfego e vê quantas vagas aparecem. E aí você vai entender que, na verdade, mais do que ser algo que todo mundo precisa, toda empresa precisa de tráfego pago, mais do que tudo, eu tenho mais oportunidades. Não está só na mão de agência, você consegue muitas colocações no mercado, empregos mesmo, seja via PJ, seja CLT, inclusive no LinkedIn, fora em N outros portais, vai depender do caminho que você quer levar, que acho que a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Mas o tráfego pago não morreu, na verdade ele é extremamente necessário porque ele está incorporado a grande parte da vida digital da maioria das empresas. E quem não está com tráfego pago está com algum problema na empresa. Eu afirmo com certeza. Ele está com algum problema na empresa e provavelmente é de ROI. Pois é. Às vezes, mesmo que a empresa esteja muito bem, ela poderia estar ainda melhor. Sim. Se estivesse realizando alguma ação de tráfego pago, é o que a gente chama de custo de oportunidade, né? Às vezes, deixar de fazer alguma coisa, você tem uma perda relacionada a isso, né? Então, no final desse episódio, o que a gente espera que você tenha de dúvidas sanadas quais são os caminhos que tem para atuar no tráfego pago, Sim. Se ele ainda funciona ou não, como o profissional de tráfego pago e as empresas elas se posicionam com a inteligência artificial, né? O medo das pessoas, a inteligência artificial vai me substituir. Vou falar disso, calma. E algumas dicas infalíveis que servem para todo mundo para você ficar milionário com tráfego pago. Mentira, essa parte aí é só para só com seu celular trabalhando 1h30 por dia na praia. Exatamente. Então, Bruno, uma coisa que eu queria que você contasse para a gente sei que você já trabalha bem focado com tráfego pago Sim. há alguns anos, né? E o que você acredita que tenha mudado mais desde do boom que a gente teve, né? A gente teve com a pandemia um aumento bem razoável aí da demanda, né? A gente teve esse termo sendo cunhado, inclusive, né? Antes de tráfego pago, gente, existia o gestor de mídia, o gestor de performance, já se chamou isso de um monte de nomes, né? Mas quais são os caminhos assim para as pessoas que aprendem tráfego pago, como é que elas conseguem se remunerar e como é que foi essa evolução desde que você começou a trabalhar com isso e como é que está agora? Tá. Eu lembro, nessa época eu não trabalhava com tráfego pago, mas eu lembro que anunciar na internet era algo muito complexo. Então a grande diferença de até antes de eu começar, depois que eu comecei e hoje, tantos anos depois, é que está menos complexo. É possível para mais gente. Eu acho que a palavra essa nem mais complexo, porque na verdade tem muitas outras coisas no meio do caminho, mas é possível para mais gente, é possível para mais empresas em termos de anunciar. Eu acho que esse é um grande diferencial que tem hoje. Tá? Relacionado ao profissional, o que é esperado? A gente veio de um momento pré-pandemia e pandemia também, e não tem como falar de tráfego pago no Brasil sem falar de pandemia no meio do caminho, né? Porque foi um acelerador. A pandemia ela acelerou o que demoraria 10, 15 anos em termos de internet, em movimentação de internet, ele acelerou, porque está todo mundo em casa. Alguém precisava ganhar dinheiro, no caso todo mundo precisava ganhar dinheiro. Né? Então, para esse profissional ao longo desse tempo, e aí pensando em pandemia 2020, a gente está aí agora no final de 2025, começo de 2026, quando está gravando aqui, nesses 6 anos, que eu posso dizer assim, é que esse profissional ele parou de ser um apertador de botão, que era o que precisava antigamente, eu só precisava saber esse botão é aqui, isso eu ponho aqui, isso eu ponho aqui, e ele passou a ter que pensar mais estratégia. Porque o botão é fácil. Engraçado é porque antes era mais assim no off, né? O profissional de mídia, ele pensava mais em estratégia e o veículo, entre aspas, executava. Entendi. Mas era, inclusive, uma das reclamações grandes do pessoal de mídia na época que teve essa transição de on para off. Era isso, né? O pessoal de tráfego pago fica muito focado em botão
e meio que precisa porque tem que ter gente para operar aquela máquina, mas acabavam ficando com uma defasagem muito grande do básico de marketing de mídia, né? Que é entender o criativo, entender para que serve, entender jornada, técnicas de persuasão, enfim, aí a gente vai invadir um monte de competências, né? Que para mim hoje o cara do tráfego pago ele tem que entender um pouquinho, ele não precisa ser expert, mas você entender que o tráfego pago está no meio disso tudo, você precisa saber um pouquinho de copy, saber um pouquinho de persuasão, saber um pouquinho de venda. O cara do tráfego pago, né, o profissional de tráfego pago, que entende de venda, eu não estou falando de tiração de pedido, estou falando de venda, ele consegue ter um resultado muito maior no tráfego pago. E, inclusive, trazer inputs para a empresa que está contratando, ou onde ele está inserido, ou mesmo para ele, muito maior. Mas quais são os caminhos, Bruno? Assim, a gente está falando muito disso, mas como é que eu faço para ganhar dinheiro? Primeira pergunta direta e reta que a gente recebe muito nos nossos canais e tal. Uhum. Ainda dá tempo? Dá. Já respondi, desculpa. Estraguei. Completa a pergunta, vai. Completa a pergunta, me perdoa. Mas ainda dá tempo, porque tem muita gente que fala assim, quando eu olho lá eu já vi muito guru falando por aí que o tempo do tráfego pago passou e agora eu preciso aprender IA, ou então eu preciso aprender alguma outra super nova característica que vai dar dinheiro. Quem tráfego pago já virou mar vermelho, né, como o pessoal costuma dizer, e não dá mais tempo. Ainda dá tempo para começar? Dá. Tem bons profissionais, assim, o mercado ainda precisa de bons profissionais, a grande maioria é ruim. Precisa mais do que nunca. Mais do que nunca. E aí eu vou trazer um ponto. O guru, eu sempre bato no guru, né? Infelizmente, mas enfim, a culpa não é minha. O guru ele quer te vender algo. Ele é guru porque... Só não dá nome aos bois aqui. Eu não falei nome de ninguém. Falei o guru. Se você tem teu guru aí... o que rola? O guru ele quer te vender algo. Então, a partir do ponto que a onda dele vai diminuindo, ele precisa trocar essa onda e, de alguma forma, te vender algo novo. Tá? Então, e não estou falando que o que ele está vendendo é ruim ou não, mas como é que eu consigo vender? Uma das formas de venda é você incutir o medo. Tá? Mas a partir do ponto que aquilo não é uma novidade, tráfego pago não é novidade, todo mundo sabe o que é, todo mundo já viu um anúncio no Instagram, no Facebook, no Google. Então, basicamente é isso. Tráfego pago é anunciar na internet. Isso. Tá. A maneira mais simples é essa. É né? isso. Como é que você faz para anunciar, seja com objetivo de venda ou de reconhecimento de marca, ou, enfim, aquisição de lead, instalação de aplicativo, qualquer coisa. É isso. Tá. É você pagar para aparecer nos canais da internet. Aí eu posso enumerar vários. Google, Meta inclui Facebook e Instagram. Aí tem outros, Taboola, Pinterest, LinkedIn, X, enfim. Tá, acho que o pessoal já entendeu, cara. Tá bom. E aí, então assim, primeira coisa do guru é esse. Segundo, dá tempo? Dá. Por quê? Até como a gente está conversando no começo. Como todas as empresas já entendem que é necessário, você precisa de bons profissionais. E qual que é a diferença? E aí eu não tenho como não puxar a sardinha aqui para o Academy em termos de qualidade profissional. Se você chega lá e compra um cursinho de R$200 reais, por exemplo, né, que você tem na internet aí, você consegue curso inclusive de R$50 de tráfego pago. Esse é um excelente profissional? Não. Todas as empresas vão querer? Não. A verdade é essa. Você precisa de um acompanhamento legal, um bom profissional que tem uma formação decente, embasada e com teste. Você só vai ficar um bom profissional depois que você aplica aquilo. Tá? Então, e é uma coisa que a gente faz aqui no Academy, né? Até criando campanha na hora e tudo mais, o pessoal perdeu o medo. Porque o pessoal tem medo, né? Acho muito louco isso. Mas não tem problema. Então, assim, como toda profissão, você precisa de bons profissionais. E esses profissionais são formados ao longo do tempo. Quem fica ali, quem continua estudando. As outras habilidades que vêm a mais, elas são suporte. Né? Que nem a gente estava comentando também no começo. São outras coisas que o tráfego pago está inserido. SAP, IA, copy, venda, landing page, um pouquinho de programação. É totalmente necessário? Não. Mas se você souber, é melhor. Por quê? Porque você consegue ver o macro e conseguir dar input melhor, o seu resultado vai ser melhor. Basicamente isso. O que eu costumo dizer é que a gente tem que fazer o que está no nosso alcance, nosso controle, e aumentar as probabilidades do que a gente se propõe a fazer dar certo. Sim. Se a gente sabe, isso é dado de mercado, que só 5% das pessoas costumam terminar um curso gravado, por exemplo, desses de 40 e poucos reais e tal,
Tá, beleza, você pode ser super disciplinado e tal, mas a chance maior é que você fique nos 95 porque é difícil, porque você desanimou, etc. A taxa de conclusão de um curso, seja online ao vivo ou presencial na M2BR Academy, é muito maior do que isso. Sim. Então, se coloca numa posição que você tenha mais chance de completar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, todo conhecimento está na internet? Tá. O problema é que ele está fragmentado e misturado com um monte de coisas que são besteira. Ou às vezes, como o nosso mercado é muito dinâmico, às vezes o cara gravou com a maior boa vontade há 3 meses. Sim. Né? Funcionava quando ele falou, só que naquele momento não funciona mais porque alguma variável macroeconômica mudou. Porque aumentou o imposto sobre os anúncios da Meta e ficou mais caro e agora a Meta não é tão bom, é melhor você investir em Google. Estou chutando aqui. Então, assim, você tem a certeza de que tem alguém que está ali na trincheira, trabalhando todos os dias e que vai te dizer o que está funcionando e o que não está funcionando. Porque esse mercado muda o tempo inteiro, assim, né? Me lembrou, inclusive, a história do metaverso, né? O metaverso vai mudar nem fala. O pessoal botando dinheiro. Eu vi um empresário falir. Ele tinha uma outra empresa, ele botou, tipo, 1 milhão e pouco em farmar, NFT, não sei o que, escola. E ele perdeu. Porque ele não conseguiu recuperar. Então, assim, são as ondas que às vezes os gurus falam, mas também, assim, entender de metaverso é importante. Para você, inclusive, saber o que aconteceu, o que dali da época do metaverso, o que foi extraído de bom que está sendo usado daqui, né? Então, isso é importante pra caramba. E o outro ponto que você falou, que as pessoas às vezes se perdem nesse meio do caminho, é o seguinte: não é porque você tem um diploma de um curso online que você é um bom profissional. Né? E você garantir que o teu curso foi feito de uma forma onde você pelo menos esteve lá e a chance de você aprender algo novo ali é muito maior quando você está presencial, porque não tem como fugir. Estou ali pelo menos, ganhei minha presença e tal, é muito maior. E é uma das coisas maneiras muito legais na M2BR Academy, porque você garante que esse profissional está saindo muito melhor, mas de longe melhor do que o cara que só fez o cursinho ali. E não estou falando que os cursinhos são ruins. Não é isso. Sempre puxar sardinha, assim. Qualquer instituição que tenha método. Né? A gente não está comparando necessariamente com o M2BR Academy, pode ser outro caminho que tenha isso, ou uma mentoria particular que tem alguém para te acompanhar, mas no final das contas, você vai precisar estudar, vai precisar da teoria, vai precisar te acompanhar, alguém te acompanhando, fazer exercício, tentativa e erro, e ir melhorando, e preferencialmente para as trincheiras e para a prática o quanto antes. Né? E precisa de tempo, né? Precisa maturar. Né? É isso, né? 9 mulheres grávidas não fazem um bebê em um mês. Né? Também, se você quiser fazer um bolo, não adianta você botar o forno a 500 graus, porque ele não vai ficar pronto mais rápido. Então, mas não é verdade? Mas tem um processo, né? Tem gente que promete que em 2 dias, em 3 dias, você vai ser super expert. Não existe isso, assim, né? Nem alguém superdotado. Existe um tempo para as coisas acontecerem. O que define você ser bom ou não é prática. Exatamente, ponto final. Né? É prática. É tentativa e erro, praticar aquilo ali. Já vi muita gente com muito currículo lá no alto entregar muito menos, mas muito menos mesmo, do que a gente que está ali todo dia ralando, gerindo a empresa, cuidando do cliente, entendendo a métrica dele, indo no cliente. Cara, abre aqui teus números, me explica, eu posso ajudar a melhorar. E o cara com um monte de título não entregou. Pois é, processo, né? E aí, de área de atuação, o que a gente enxerga, né, Bruno? Me ajuda aqui. Cara, você pode trabalhar para alguma empresa. Tem diversas empresas de pequeno, médio, grande porte que tem vagas dentro do departamento de marketing ou de venda para tráfego pago. Eu vi já, até falando de LinkedIn, tem empresas até de menos de 10 funcionários que estão contratando in-house, né? Dentro ali não. Em vez de agência e tal, eu quero alguém dentro que está disposto a pagar por um bom profissional. Tá? E até júnior também, não, vamos juntos aprender, não tem problema. Tem muita galera que ensina, esse é um ponto. Você pode trabalhar numa grande empresa também, e eu estava até comentando na última aula que eu dei sobre profissional mesmo de tráfego pago, que as empresas lá fora, elas estão buscando inclusive profissionais personalizados para cada plataforma. Então, eu quero gestor de tráfego de Meta Ads, quero gestor de tráfego de TikTok, gestor de tráfego de Google. Eles estão buscando porque o departamento de tráfego pago deles aumentou. Porque eles têm diversos canais. E eu preciso de pelo menos uma pessoa específica para olhar aquele canal.
Então, você aumenta a chance de contratação ali. Né? Então, isso pensando em trabalhos, né, mais tradicionais. Você tem a parte de agência também? Ou seja, você pode trabalhar em uma empresa que aí tem 20, 30, 40, 50 gestores de tráfego ou profissionais de marketing digital Sim. com alguma competência em tráfego pago, e você pode fazer parte dessas produtoras, né, dessas agências, dessas houses, e com isso atender os clientes que vão estar ali na sua responsabilidade. Também é um caminho. Né? É a empresa final, fazendo parte do departamento interno, Isso. e outra, você trabalhar em empresas e estruturas que prestam serviços de marketing digital, de tráfego pago para essas empresas que contratam. Né? Isso. Basicamente, o teu emprego efetivamente é dentro de uma agência que presta esse serviço para outras, porque muitas outras empresas preferem, em vez de ter um departamento interno, contratar uma agência para fazer. Porque esse também é um terceiro caminho dessas vias que a gente tem, você abrir a sua própria agência. Seja ela micro, médio ou macro, gigantesca já, depende do investimento que você vai pôr, mas também é um caminho. Você ser o dono da empresa e ter pessoas trabalhando junto com você para que você se multiplicar e conseguir escalar ali e atender diversos clientes. Esse é um outro caminho real, que é o caminho, inclusive, que eu escolhi. Né? E tem mais um que o pessoal não fala muito, mas que eu conheço uma galera que faz, que é o famoso freela. Cara, sou freela. Eu trabalho aqui para uma empresa, trabalho para outra. Tem momentos no meu ano que eu não quero trabalhar, mas não tenho dinheiro e vou viajar. É um outro estilo de vida. É um freelancer, o cara que às vezes é nômade digital, ou segunda renda. Sim, né? sim. Sei lá, você trabalha como CLT ou trabalha em outra coisa de 9 às 6 e faz o tráfego pago para familiares, para amigos ou para clientes pontuais. Sim. No final de semana, pega clientes menores que eventualmente podem dar menos trabalho e usa isso como uma segunda renda. Tem muita gente que faz isso com o negócio da família, né? Por exemplo, o marido ou a esposa tem um negócio de doces e você aprende a fazer tráfego pago para amplificar ali aqueles resultados em família. Também é algo que faz sentido, né? Então, assim, são diversos caminhos e eu realmente acredito que vão ter muitos outros. É claro que a gente está falando do caminho macro, né? Mas cada caminho desse ele vai se ramificando em um monte de coisa. Mas eu acho que esses são os 4 principais, né? Um in-house grande, um in-house, né? Você está numa empresa grande, está numa agência, seja ela grande, pequena, média. Você abrir uma agência, efetivamente. Você ser o freela, aí tem o 5º também, que é você ensinar o tráfego pago. Né? Que depois de um caminho, você trabalhando, você já consegue ensinar. E aí você pode virar mentor, consultor, professor de tráfego pago, que também é outro caminho, né? A parte de consultoria dentro do tráfego pago, onde você não precisa de uma agência, mão de obra, efetivamente, para mexer nas campanhas dos clientes, mas você consegue olhar, porque você já tem know-how naquilo ali, e falar, olha, isso aqui pode melhorar, olha, o que você acha de fazer isso daqui? E trazer um documento para essa empresa para poder implementar lá, é um 5º caminho que está crescendo atualmente. Tá? Ele está bem pequeno, mas ele está crescendo. Por quê? Porque lembra que a empresa tem um monte de gente dentro? O pessoal está olhando tanto aquilo ali que às vezes ele não vê tudo. E você precisa de alguém com um olhar de fora, esse consultor, para entregar. E ele é muito bem pago, ele é muito bem remunerado, até por causa da responsabilidade que tem de você olhar uma empresa gigante. Eu diria que temos até um 6º caminho. Opa! Deixa eu anotar. Qual é o 6º caminho? Os profissionais que são coordenadores, gestores ou até mesmo empresários ou empreendedores que querem entender mais de tráfego pago, não necessariamente para colocar a mão na massa, mas para poder supervisionar, pedir, se comunicar e ver as possibilidades e conseguir avaliar o trabalho dos fornecedores, parceiros, equipe. Então, a pessoa nem vai trabalhar com isso diretamente, mas ela quer um letramento para poder ter resultados melhores para a equipe como um todo. Para ela conseguir direcionar e pensar em estratégia, já que ela não tá no operacional. E faz muita diferença, assim. O dia a dia. Conta a história. São cases, assim. Quando você está trabalhando com um cliente que, enfim, conhece mais de tráfego pago, que já entende como as coisas funcionam, etc., você tem a possibilidade de levar a conversa para algo mais profundo e não perder tempo com bobagem.
Por que aconteceu isso com o clique? Ou eu digitei aqui no Google e meu nome não está aparecendo. Enfim, é comum para quando você lida com pessoas sem experiência. É comum. E se você pega o tempo que você gastaria para tirar essas dúvidas e consegue uma interação mais profunda para questionar a campanha ou para questionar a estratégia e tal, o trabalho tende a fluir melhor. Então, eu sempre preferi trabalhar com clientes que entendiam mais, porque apesar de ser mais desafiador, né, você ter mais cobranças, não conseguir enrolar, mas o meu objetivo nunca foi enrolar, foi entregar um resultado bom. No final das contas, o ROI não mente, né? É a linha final. Sempre foi mais efetivo porque tinham conversas mais proveitosas e é mais legal no dia a dia, né? Você conversar sobre estratégia do que conversar por que o anúncio não está aparecendo no Google. Né? E vamos combinar que a gente que está no tráfego pago já há um tempo, é difícil a gente achar gente que não seja pares nossos para conversar sobre campanha, sobre caramba, tivemos uma ideia fantástica, ou enfim, até discutir dados de forma profunda. Ou estratégias que podem mexer no ponteiro com aquele cliente, sem ser os nossos pares ali de outras agências e tal, mas que não vão mexer no ponteiro de outras campanhas. É só, vou testar e tal. É sempre legal ver isso com o teu cliente. Então, sim, esse é um sexto caminho real, né? Você ser essa pessoa que vai gerir estrategicamente todos os setores ali do marketing da empresa. Cara, excelente. E aí agora, partindo para um ponto de vista mais de ferramenta, né? Tá. Arma na cabeça, tivesse que escolher um lugar para fazer tráfego pago. Meta, Google Ads, TikTok Ads. O bom é que eu brinco de roleta russa, né? Porque é o seguinte, depende. Eu fico zoando que quando as pessoas me perguntam isso, sempre respondo, depende. Professor, o que eu tenho que fazer? Depende. Bruno, o que eu tenho que fazer? Nos meus clientes da agência. Mas o que eu tenho que fazer? Depende, o que você quer? Tá. Qual que é o teu negócio? Isso varia. Tem clientes que a gente roda só meta. Mas por quê? Por causa de verba? Não. O cliente tem bastante verba. Só que o público dele está na meta. E tem outros clientes que eu só rodo o Google. Eu estou falando de 10 mil por mês. De Google, Bruno, isso não é nada. Para uma empresa gigantesca não é. Para uma pequena, uma média é muita coisa. Né? 10 mil por mês em ads só de Google. Por quê? Porque o público dele para aquele produto está no Google. Então a gente tem que fazer essa avaliação. Não é uma avaliação direta tão simples. Vou dar um exemplo e se você está vendo isso aqui, talvez você vá gostar. Se você é arquiteto, eu sugiro você testar no Pinterest. Não no Google nem na Meta. Vai para o Pinterest. Seu resultado vai ser melhor. Tá? Então assim, e aí? O que é o seu objetivo? Tá? Então eu não sei te dizer... Arma na cabeça, vai me dar um tiro, irmão, porque eu não tenho essa resposta. Eu falo assim, depende, irmão, depende, peraí. É isso. Várias perguntas que normalmente a gente tenta fazer e não tem ninguém com coragem para responder. Vamos ver se você vai quebrar esse padrão aí. Lá vem, ele nem combinou comigo. Ele claro nem que não, combinou. Mas a graça é essa, né? A gente quer saber aqui do ROI. Pô. Primeiro, do ponto de vista pessoal, assim, quanto realisticamente alguém que começa a trabalhar com tráfego pago pode esperar ter de rendimento, né? A gente vê a média dos gurus prometendo de 10 a 15 mil reais, né? Rápido, né? Fácil. Por mês, então estranho, né? Com uma mundo hora inteiro, e meia, trabalhando pelo celular. Exatamente. Mas sendo realista, e é claro, fazendo assim um grande disclaimer, né, pessoal? Vai variar da tua experiência, vai variar do que você tem de experiência prévia, dos seus contatos. Sim. Da sua idade, do seu nível intelectual, de onde você mora ou pelo menos de onde você tem contato. É diferente, às vezes, de você prospectar numa grande cidade ou ter contatos por ali. Sim. Ou cliente do interior, ou se você for trabalhar para uma agência em São Paulo, a remuneração vai ser diferente de uma agência do interior de alguma cidade Sim. do Brasil. Mas assim, tirando todas essas variáveis, né, que você vai falar depende, mas realisticamente qual é um target aí para a pessoa que está começando assim? Tá, que está começando aonde? Em qual dos 6 caminhos? Está começando sozinho, vai começar numa agência, por exemplo. Tá. Um júnior começando na agência no Rio de Janeiro. Você pode esperar aí um pagamento mensal a partir de entre 2 e 2,5 ali, levando em consideração que você é um júnior. Tá? E esse júnior está até intermediário, ele andando bem, ele já está em 6 meses ganhando uns 4 mil. E é o que eu sempre falo relacionado à agência, que é o que eu tenho.
o pagamento, claro que existe uma média e tal, mas sempre tem a ver com o quanto de problema você vai resolver. O quanto você está tirando das costas do dono, que provavelmente deve estar no operacional ali ainda em muita coisa, que você está tirando. Tá? E, inclusive, eu falo isso muito claro para todo mundo que trabalha comigo. Eu não tenho problema nenhum de pagar. Minha pergunta é qual problema você vai resolver para mim. Inclusive, eu falo isso na entrevista. O quanto você vai me ajudar a gerar mais na empresa, né? No final das contas, quanto você vai gerar de retorno sobre o investimento do cliente. Né? Exatamente. A ideia é essa. Entendeu? E do outro lado, eu como cliente, o quanto eu posso esperar em média de retorno sobre investimento de tráfego pago. Né? E aqui é complexo porque a gente entra no conceito de fruta baixa, a gente entra que provavelmente se você investe pouco, você vai ter um retorno sobre esse investimento maior, porque você está indo nas frutas baixas, você está indo no público que já está mais quente, que já te conhece sua marca. Sim. E a partir do momento que você vai aumentando essa verba, vai ficando mais difícil. Né? Você vai tendo que testar canais novos, você vai precisar entrar em público que está frio, mas de uma maneira geral, ali no investimento de 3 a 5 a 10 mil reais, que eu acho que acaba sendo a maior parte, né? Quanto dá para esperar assim, de um retorno sobre investimento razoável, imaginando o Google, imaginando Meta, imaginando que é o investimento real, né? Não o que está escrito nas plataformas, e isso dá papo para outro episódio. Né? Por que o que está escrito na plataforma não é real? Se fosse, a gente estaria bilionário. Bilionário há um bom tempo. Exatamente. Cara, tirando os nichos que dão problema, onde o ROI do nicho é baixo, ok? No geral, eu acho que você pensar em 4 vezes, 3,5, 4, é algo ok. Tá? Entre 4 e 6, você tá bem. Acima de 7, tá bom. E aí é só fazer conta. Botei 10 mil, voltou 70 mil, acho que está muito melhor do que qualquer investimento que tem por aí. Tá? Pois é. Lembrando que se você tem um produto digital ou altamente escalável, tudo certo, né? Quanto mais você vender, já vai direto tudo para a receita, mas se você tem um produto físico, você tem que levar em conta o custo da mercadoria vendida, tem que levar em conta uma série de coisas, não é só multiplicar por 5, por 6. Inclusive tem clientes, né, Bruno, que tem meta de ROI. Fala, se não ficar acima de 3 ou acima de 4, não faz sentido para mim porque os custos envolvidos de comissão, de produto, etc., são altos, então é melhor não vender. Né? Sim. É meio que porque ele fica na verdade, ele perde dinheiro, porque além de tudo tem imposto, tem isso tudo. Para você ter ideia, um dado, não sei se você tem isso, se vocês sabem isso, mas é o seguinte, infoproduto, em teoria você não tem muita entrega, mas quando você escala o infoproduto, você tem equipe, você tem atendimento, você paga mais imposto, você paga mais para a plataforma, entre outras coisas, o que fica de faturamento real é de 30% a 40%. E 40% se você souber aonde direcionar os seus impostos. Então, assim, o cara faturou, 1 milhão no ano, ele ficou com 300 mil só. O resto foi custo. Isso no infoproduto que não é... Exato. Você não precisou produzir, comprar material. Né? Já algo que está gravado, você pode usar aquilo ali muitas vezes. Então, até para a gente desmistificar um pouco essa questão do marketing digital, galera, só lança um produto aí e vende. Não é assim. Tá? Mas voltando aos ganhos da empresa, eu sempre penso nisso. E se eu puder entregar mais, eu fico feliz. Por exemplo, a gente teve um resultado em novembro legal, o cliente botou 8.900, voltou 140 mil. Acho que ele ficou feliz. Ficou feliz. E mês de novembro, que é tudo mais caro, tem Black Friday, tem aquela competição absurda nos ads, ele ficou feliz. Então, assim, foi um pouco mais de 7, ouço dizer. A equipe está de parabéns. Então, assim, não é normal. Dezembro já não foi tão bom, não está sendo tão bom, na verdade. Né? Então, assim, no caso, o produto dele específico, em dezembro, cai mesmo. Então, e essas sazonalidades, a gente está falando do que o profissional precisa, né? Ele precisa entender a sazonalidade também desse produto. Na verdade, de tudo. Porque dezembro, se você não está vendendo presente de Natal, 15 de dezembro começa a cair. Acabou. Não tem mágica. Tá todo mundo pensando no Natal, todo mundo cansado. Ano novo. Só a gente foi aqui gravando um podcast entre o Natal e o Ano Novo. Pois é. É o tempo que a gente tem, né? A gente está querendo. Quando a gente não está gerando ROI, basicamente é o tempo. É isso. Mas o cara precisa entender isso. Isso não é uma habilidade que você aprende na aula. A verdade é essa, no dia a dia. Passa 1, 2 anos, cara, você começa a entender as tendências de mercado dentro do país. E é o que você falou antes. E também dentro das regiões. Por exemplo, Minas Gerais, outubro tem a semana do saco cheio na maioria
das escolas, pelo menos ali em BH, que eu conheço um pouco mais. Significa que as minhas vendas vão diminuir. Entendi. Mas as vendas de viagem vão aumentar antes. São pequenas sazonalidades que o profissional de longo prazo ele começa a entender. Pois é. Você acredita que eu já vendi pneu pela internet muitas vezes? Eu nem sabia que era possível de fazer isso, né? Eu descobri que tem um mercado gigantesco de venda de pneu online. E aí... Mas de carros específicos? De carros. Ah, tá. Mas, sei lá, as pessoas compram online e depois eu nem sabia, mas elas mandam entregar na oficina ou trocam na própria casa. Para mim, sempre foi uma loucura, né? Mas existe há muito tempo e a gente trabalhava com um dos maiores do Brasil. E é isso, né? Tinha sazonalidade. Das férias, por exemplo. Sim. E aí tinha todos os anúncios, né? Você não falava o anúncio, troca o pneu do seu carro. O anúncio era você preza pela sua família, não gostaria que acontecesse nenhum acidente, que você fosse o responsável. Viva a COP! Viva a COP! Sugiro que você troque seu pneu. Na época que o Detran tinha o licenciamento anual, né? A vistoria. Então chegava a época de vistoria ali e também tinha um aumento de venda nas praças que o Detran... exigia isso porque as pessoas tinham que trocar, senão o pneu careca caía a exigência, né? Exatamente. Era reprovado. Então, assim, tráfego pago também é você entender do negócio, né? Então, essa parte é muito importante. Porque não é só apertar número, você precisa entender tudo isso, porque numa verba de 12 meses, você sabe que você tem que gastar 40%, 50% da verba nesses 3 meses que vão ter um pico de demanda. Se você dividir tudo igual, você vai... Você vai subestimar uma parte, ou seja, vai faltar verba, você poderia estar gerando mais dinheiro, e vai ficar tentando tirar leite de pedra nos outros meses quando não tem demanda. E vai gastar dinheiro à toa. Vai gastar dinheiro, enfim, basicamente isso. Tinha um cliente que ele era de decoração de Natal. Basicamente, assim, 70% da compra dele era natalina, os outros 30% eram as outras coisas. E aí, a gente botava a maioria da verba. E aí ele começava a vender setembro, outubro, novembro, até dia 7 de dezembro. Depois disso, não. Ele falou, Bruno, nem entrego. Não entrego. E aí o que rolava? Sabe qual era a ordem dele? Se estiver vendendo no dia, pode gastar. O que você quiser. Mas se não estiver vendendo, você para. Simples. Eu falei, cara, gostei desse cara. É um bom cliente. Faz sentido, né? Se está vendendo no dia, pode ir aumentando. Aí sabia também que a venda maior era à noite. Então a gente já ia preparado ali para deixar as regras automáticas das plataformas para, se vendeu, pode ir aumentando automaticamente. E aí quando você começa a entender isso, fica muito mais fácil. Pois tem um monte de detalhe, né? Que aí a gente fala muito da estratégia, né? Nas plataformas você consegue, por exemplo, definir se você quer exibir anúncios só para quem está acessando pelo computador ou só para quem está acessando pelo celular. Do celular você consegue colocar um anúncio específico para quem acessa por iPhone e até por modelo. Sim. Você consegue programar os anúncios para aparecer só na parte da manhã ou na parte da tarde. Você consegue programar anúncios para que tenha um lance maior para clientes novos que não fazem parte do seu banco de dados. Enfim, todas essas estratégias você vai ter alguém para fazer a operação disso, que ainda tem essa parte um pouquinho mais operacional, mas basicamente tem muito de entender o comportamento do cliente e você saber pensar e saber implementar nas plataformas também. Eu já vou emendar mais uma pergunta aqui que a gente já está chegando no nosso finalzinho. Não, essa é mais tranquila. Eu acho, quer dizer... Como é que você está vendo o uso de inteligência artificial dentro do tráfego pago, né? Porque tem uma galera que fala que nem adianta você aprender agora, porque as coisas vão mudar tanto que a máquina vai fazer tudo, né? Inclusive teve uma polêmica há um tempo aí com o próprio dono do Facebook, né? Ele falando que em alguns momentos, né, as agências de publicidade e os gestores de tráfego ficariam obsoletos, né, que a máquina ia fazer tudo. Ai, que preguiça. Né? E por outro lado, tem muita gente falando que agora é a oportunidade realmente dos bons profissionais se sobressaírem, porque você vai perder menos tempo apertando o botão, vai ter mais tempo para a estratégia e, consequentemente, vai conseguir atender mais clientes, vai conseguir automatizar um monte de tarefas chatas. Então, agora, finalmente, né, o Mar Vermelho foi embora e chegou o Oceano Azul para quem souber trabalhar. De verdade, Bruno, o que você acha da IA? Quais são os profissionais que ficaram em risco? Porque eu sei que teve gente se dando mal. E quem está se dando bem nesse negócio aí? Tá. Eu vou primeiro dar a visão da IA minha. Né? A IA ela veio para te facilitar. A IA ela é teu copiloto, não tua muleta.
Tá. Quando você entender isso, você começa a usar a IA de forma mais assertiva do que qualquer outra coisa. Tá? Dito isso, eu sempre trago que, só para você entender, nem sei se eu já te contei isso pessoalmente, mas eu venho da área da venda. Eu vendi durante 10, 12 anos. E quem vendia melhor era quem formulava melhor as perguntas. Ah, tem técnica? Até tem. Mas, no geral, é o relacionamento. Então, quando você consegue construir uma boa pergunta para o teu possível cliente, você constrói um relacionamento, é bom. Com a IA não é diferente. Você saber usar aquilo ali, você concatenar bons prompts, boas perguntas, estrategicamente você ser claro com essa IA, ela vai te entregar algo muito melhor. Tá? Então, o que acontece? Quando você traz isso para o tráfego pago, se você é uma besta, não sabe tráfego pago, não sabe de estratégia, irmão, não tem IA que te salve. Uhum. Aí sim você vai ser engolido pela IA. Você vai conseguir enganar um outro cliente ali, ou mesmo o cliente com demanda pequena, você vai dizer que você está trabalhando, mas você botou uma IA para fazer alguma coisa e não está entregando resultado. A verdade é essa, se você for uma besta, não sabe aquilo ali, a IA não te ajuda, irmão. Saiu um estudo, até postei no meu Instagram, o cara falando durante 4 minutos. Eu raramente vejo um conteúdo de 4 minutos no Instagram, mas foi o máximo. Porque ele falando, fizeram um teste, 400 pessoas, onde botaram 200 que tinham uma educação mais fraca, e não estou falando apenas de educação básica, mas depois continuaram a não estudar, né? A se educar dentro do marketing digital como um todo, e outros que não, já tiveram educação formal e continuaram empreendendo. O cara que não tinha, ele parou de estudar como um todo, né? Ele continua entregando um resultado péssimo mesmo com o IA. Uhum. E o cara que já tem e continua estudando, aí sim se potencializou. Tá? Então, para mim, a IA hoje ela é um copiloto. Ela ajuda você e, obviamente, economiza teu tempo em muitas outras. Tá? E, poxa, Bruno, como você me perguntou, quais profissões estão em perigo e tal? Cara, eu não estou preocupado. Assim, o tráfego pago, que eu posso falar, performance como um todo, hoje a IA ajuda a gente entregar mais para o nosso cliente de forma assertiva. Então, a IA veio para nos ajudar. O profissional ruim ele vai embora de qualquer jeito, com IA ou sem IA. Tá? Acho que é mais isso, assim, né? Acho que quem ficava muito como apertador de botão, acho que nesse caso não vai mais fazer sentido, né? Talvez aí sim o empresário consiga aprender o básico para ele fazer um trabalho medíocre, mas ele e a IA, e pelo menos ele não gasta com ninguém. Sim. Mas... E outra coisa que é importante falar também é que a IA ela vem para nivelar, né? Se todo mundo ativa as mesmas coisas na campanha ou seguir pela IA, vai ficar todo mundo medíocre, ou seja, na média, né? Sim. Então você tem a capacidade de usar a média e ter um trampolim para fazer o além da média, tentar ou algo diferente, né? Acho que nesse caso aí que você consegue gerar um maior acréscimo de retorno sobre o investimento. E aí, para a gente terminar aqui o nosso papo, pelo menos da minha parte, né, se quiser falar mais alguma coisa. Eu quero te perguntar as coisas também. Não, então... Mas vai lá, fala aí a sua. Então responde rápido para dar tempo, que já está esgotando. Mas queria que você deixasse 3 dicas matadoras, infalíveis, dignas de guru, para que as suas campanhas de tráfego pago, né, elas fiquem melhores, ou para que a gente não cometa erros que são comuns, né? Ou seja, resumindo, quando você pega a conta nova, quais são as maiores cagadas que tem, que dá para evitar? Beleza. Essa pergunta foi melhor, porque dica infalível de qualquer nicho não dá. Tu me quebra. Essa chamada muito melhor, pô, essa. 3 dicas infalíveis para você ter ROI na sua campanha. 3 erros aí que são comuns e que dê para o pessoal evitar. Já vai na tua conta e já dá uma olhada, você que é empresário e tem agência cuidando da sua conta, já aproveita e pergunta ou checa se você souber se isso está acontecendo ou não. Quando sair isso daqui, vai ter de hater no meu Instagram. Vamos lá, Google, primeira coisa, quando você põe a localização e você quer falar só com aquele espaço, você tem uma opção de botar avançado, clicar uma setinha para baixo, que tem a opção de presença ou interesse e só presença. A maioria esquece de tirar presença e interesse. Uhum. Por quê? Presença e interesse, só para vocês entenderem, é o seguinte.
Estou no Rio de Janeiro, tá, gente? Então a gente está gravando aqui no Rio. Significa que quando eu ponho algo que seja nível Brasil, um exemplo, mas eu ponho Rio de Janeiro em uma parte da campanha e interesse, o cara que está pensando no Acre, ele tem interesse em Rio de Janeiro, meu anúncio vai aparecer lá, porque ele tem interesse na cidade do Rio. Mas se eu quero falar só com o pessoal do Rio, eu preciso botar aqui só presença ali. Então isso é um erro que eu vejo na grande maioria das contas que tem. E isso faz o que? Tua grana e teu anúncio ir para lugares que você não quer atingir. Essa é a primeira. Então olha essa no Google. Okay. Tá? Segunda dica, eu posso falar de Meta Ads, né? Já como eu já falei uma de Google, vou falar uma de Meta. Advantage Plus. Você, o arauto do caos. Tá? Dane-se. Eu tô aqui para isso, né? Então, tá verdade. Bom. O Advantage Plus ele funciona muito bem quando você está a nível Brasil. Ou eu quero vender, eu sou um e-commerce, que eu vendo a nível Brasil, por exemplo. Tá? Vai rodar, ele vai funcionar melhor. Agora, quando você trabalha em lugares menores, espaçados, ou até com uma verba mais baixa, o Advantage Plus ele não está entregando. Tá. E aí você está gastando dinheiro que não era para gastar. Então, o que você faz? Sugiro você usar outro tipo de campanha, direcionar o teu público ainda, apesar da Meta estar diminuindo os interesses dali. Beleza? Então, acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro que me mata, vou falar de Meta de novo, é você fazer um lookalike de público, um público semelhante, e aí, além do público semelhante, você põe interesse junto com o público semelhante. Aí me quebra. Não dá. Só para vocês entenderem. Ou você faz ou faz um público semelhante, porque você tem uma lista, ou você faz um público de interesse. Os dois juntos acaba com o gestor de tráfego que tem tempo, a gente já fica desesperado quando vê aquilo ali. Já entendi porque você não está vendendo, doutor. É basicamente assim. 3 dicas aí que eu posso te falar. Posso dar mais uma? Pode dar mais uma. Na verdade, experimentem outras plataformas, tá? E o TikTok Shop já está funcionando agora, tá? Tem agora finalmente de outubro para novembro, eles conseguiram botar novas integrações a nível Brasil e aí finalmente o TikTok Shop está funcionando, tá? Você está falando aqui e eu já estava pensando em outras 3 e outras 4. Então, por favor. Não, chega. Senão a gente vai ficar falando disso o tempo inteiro. Mas acho que no tráfego pago, jogar na defesa é tão importante quanto jogar no ataque, que eu quero dizer. Você tem um monte de buraco no casco e ralos de dinheiro que se você tampar isso, ou seja, não fazer besteira, Sim. você já tem uma chance de ter um resultado bom muito melhor do que a média. Né? Então, só para dar um exemplo, o Google Ads tem um negócio chamado correspondência de palavra-chave, que se você fizer errado, né, você vai aparecer para umas buscas que não tem nada a ver com você e se você olhar superficialmente no Google, não aparece isso. Né? Parece que você está aparecendo para as palavras que faz sentido para você, mas você tem que ir em outro relatório para ver quais foram as buscas que estão sendo digitadas. Enfim, não vou entrar nesse... Já que você falou, deixa eu falar. Não. Eu vou só meter o malho. Isso aqui a gente só ensina aqui no M2BR, tá, gente? Não, peraí, só vou falar rapidinho. Google Ads, desde 24 de abril de 2025, ele mudou o sistema de entrega. Então, ele fica falando, põe palavra-chave ampla. Não põe. Você começa com com correspondência de frase. Se você puser ampla, teu dinheiro vai embora e tu não vai ter resultado. Tá? O Google mudou. Você pode botar lá, mudanças no Google em abril de 2025. Você vai ver que ele está começando a pensar em intenção também quando a pessoa pesquisa aquilo ali. Tá? Então fica a dica aí para você. Olha ali as suas palavras estão amplas, senão tu muda para correspondência de frase. Agora, sem dó, sem piedade. Pois é. Talvez muitas coisas que a gente esteja falando aqui você ainda não tenha muita ideia do que é, dá para pesquisar e saber um pouco mais, mas acho que é importante saber que é como uma cebola, né? Tem vários níveis. Sim. Então, você pode saber desde o básico ali do tráfego pago e ir avançando, e é uma jornada de anos que você começa primeiro por sua conta. Olha só quantos detalhes a gente trouxe aqui num papo rápido, imagina quantos outros detalhes ainda estão ocultos. Mas a boa notícia é que dá para aprender, dá para se diferenciar e você aprendendo esses detalhes, aí sim você consegue gerar de fato os resultados que vão fazer a diferença na hora do investimento próprio ou do lugar que você trabalha ou do cliente que te contratou. Bruno, acho que a gente cobriu tudo que a gente prometeu aqui. Se você quiser fazer uma última... Se quer fazer uma última pergunta, aí beleza, senão a gente... Eu quero uma pergunta para você, já que você é um especialista em IA. Eu aprendo muito com você, tu sabe disso. Quero ver a tua visão, pode ser um pouquinho mais ampla, sobre a IA hoje no mercado do marketing digital.
né? Eu sei que você é um cara bem pragmático, tu não vai ficar jogando confete. Você, é isso, isso e isso. Queria ouvir de você. Né? Eu falei muito voltado para o tráfego pago, para esse profissional e tal, mas quero ouvir de você, que está imerso em IA até um pouquinho mais de tempo do que eu. O que você vê para esse mercado de marketing digital e IA? Eu sei que está mudando muito, mas... Eu vejo que muita gente vai ficar desempregada. Tá. Opinião... O podcast é nosso, a gente pode falar o que a gente quiser. Principalmente quem se metia como aventureiro ou quem só repetia o mais básico ou fórmulas prontas. Né? Vou dar um exemplo. A parte de redação e copywriting. Tá. Antes a gente tinha empresas que eram marketplaces que basicamente juntavam as empresas que queriam textos de topo de funil, né? Aqueles textos genéricos de 500 palavras, com redatores que faziam textos genéricos de 500 palavras para um monte de empresas. Então, a gente tinha a impressão de sempre estar lendo mais do mesmo, ainda mais nos nichos mais comuns, né? Saúde, etc. Parecia que era tudo igual. Finanças e... Exatamente, porque fazia parte do modelo de negócios, as pessoas entendiam que tinham que usar isso para SEO, para inbound marketing, tinha aqueles e-books terríveis de 10 páginas que não tinha nada de útil ali, né? Era sempre mais do mesmo. E hoje, se você comparar, não existe mais a necessidade desse marketplace, desse tipo de empresa, como também não existe mais a necessidade desse profissional, a não ser para atender quem está completamente fora do mercado, que não conhece IA ou que tem medo, tem alguma restrição. Sim. Por quê? Porque a IA hoje faz um texto genérico de 500 palavras muito melhor do que esses redatores faziam antes, cobrando... Sei lá, não dá nem para quantificar preço e tempo também. Sim. Se você der contexto para ela, trabalhar, ela entender, ela faz um trabalho muito bom e está ficando cada vez melhor. Legal. Então, assim, tem um montão de gente que tinha redação de textos ruins, para não falar a palavra chula aqui. Você está benevolente hoje? Pois só porque é o primeiro, né? Exatamente. Que perdeu o emprego. Sim. Assim, perder o emprego, vai ficar desempregado para sempre, virar mendigo? Não. Pode ter evoluído para fazer textos mais específicos ou pensar mais estrategicamente para pensar em uma campanha e para copywriting, etc. Então, evoluiu, cresceu. Legal. Mas aí matou essa galera. O profissional de raso. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, quem tinha domínio dos fundamentos, quem sabia o que estava fazendo, e às vezes faltava tempo para conseguir entregar mais, ou tinha essa capacidade ou esse talento, hoje está ganhando muito mais dinheiro do que antes, porque consegue entregar mais coisas. Então, eu vejo a IA como um ponto positivo, porque eu acho que ela vai elevar, no final das contas, o trabalho dos bons profissionais. E a segunda coisa que a IA, para mim, fez muito sentido, além da questão de eficiência, é a questão do empoderamento. Né? Palavra bonita, mas ela me empoderou, por exemplo, de fazer coisas que para mim não faziam sentido antes. Cara, eu nunca achei que valia a pena investir 50, 100 horas para aprender a mexer no Photoshop ou no Canva, porque eu preferia usar essas horas para amplificar o que eu já era bom. Né? Normal. Tem duas linhas, assim, né? Tem gente que acha que você precisa nivelar o conhecimento, né? Ser bom em uma coisa e ser básico no resto. E trabalhar suas fraquezas. Eu sempre fui a favor de ser generalista, mas amplificar minhas fortalezas e minhas fraquezas. Cara, deixa para lá, eu pago alguém para fazer, ou eu não olho para elas. E a parte de design era uma fraqueza minha. Mas hoje, com Nano Banana, com o que está surgindo, eu já consigo pelo menos expressar as ideias que estão na minha cabeça com IA, consigo fazer uma copy para tráfego pago sem depender de um designer. Então eu fiquei com muito mais autonomia e com muito mais empoderamento de fazer as coisas que antes eu não fazia, porque a IA me proporciona isso. Então acho que isso é muito poderoso, ainda mais para quem pensa estrategicamente, quem quer estudar e quem quer testar as coisas. Então, no final das contas, eu gosto, mas acho que vai ter muita gente que vai perder o emprego. Teve uma coisa que você me falou, talvez no começo de 2025, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, que você falou assim, cara, a IA, ela abriu o caminho para a galera mais velha. Exato. Eu lembro que você me falou sobre isso, eu fiquei matutando isso umas 2 semanas. Então, porque assim, isso é... Já pode falar palavrão? Pode, fica à vontade. Do caralho. Porque a tendência é que o profissional mais velho ele vai perdendo espaço pro novinho, maníaco, que parece estar drogado, vamos lá. Só que o profissional das antigas ele tem um sistema de pensamento muito mais consolidado e claro do que o novinho. Sim.
E a IA permitiu, aí que você falou, né? A IA abriu o caminho do marketing digital, da internet e tal, para esse cara que talvez estivesse ficando obsoleto. Aí fala um pouquinho sobre isso, eu prometo que é a última pergunta de hoje. É a primeira tecnologia anti-etarismo, né? Normalmente as tecnologias, elas vêm, sim, elas necessitam de adaptação, necessitam que a pessoa esteja aberta ali ao novo, e, consequentemente, isso acaba favorecendo bastante aos mais jovens, né? Na média, é assim. Então, qualquer nova tecnologia sempre teve muito mais afinidade com os grupos mais jovens e, basicamente, isso daí fazia com que eles fossem mais valorizados ou que tivesse uma curva de adoção maior. Com a IA, não necessariamente isso é verdade. E como ela veio acompanhada de um negócio chamado processamento de linguagem natural, ou seja, eu não preciso mais saber uma fórmula de Excel para chegar a um resultado, eu posso conversar com Excel agora, ou com Google Sheets, ou com o ChatGPT, e dizer o que está na minha cabeça, o que eu quero saber, e essas palavras vão ser transformadas em fórmulas e essas fórmulas vão me entregar meu resultado. Ou seja, permite com que eu expresse toda a minha experiência simplesmente conversando sem que eu tenha que aprender uma habilidade nova. Na verdade, a chegada da IA ela valorizou as pessoas que têm repertório, experiência e conseguem se expressar com vocabulário amplo e eficaz, ou seja, as pessoas mais velhas. Legal. Então, basicamente, é por aí. E fica o desafio para a galera mais nova, porque com a IA você tem um aumento de capacidade de resolução de problemas, uma facilidade de pensamento e de entrega, certo. Não te obriga a pensar, ou seja, isso torna você mais burro com o passar do tempo, se você não usar de forma seletiva. Né? Mesma coisa com o alimento. Né? Antigamente, a gente tinha que sair para caçar porque não era abundante. Né? Hoje, vai no supermercado, óbvio, as pessoas que têm um mínimo de segurança alimentar para isso, mas basicamente o quanto você vai comer é limitado muitas vezes e pela sua vontade. Né? Sim. Né? A maioria das pessoas consegue comer o quanto poderiam, não tendo a limitação de grana necessariamente. Né? Sim. Falando, claro, da população que já está nesse próximo nível. Então, no final das contas, você tem que se regular para você não comer 24 horas por dia ou só comer gordura e porcaria. Sim. Com a IA é mais ou menos isso. Né? Você precisa regular esse uso, senão você vai ficar dependente e seu cérebro cara, que louco, vai atrofiar. Né? Que louco. É isso aí. Assim como antigamente a gente tinha que se movimentar para fazer as coisas e depois inventaram carro, inventaram um monte de coisa e você, olha que louco, você tem que ir para um lugar, ficar correndo no mesmo lugar, porque você precisa se movimentar. Mas hoje, literalmente, se quiser, você não precisa sair de casa, né? Ou você não precisa andar nada. Você pega um Uber, pega um carro, pega qualquer coisa e pede comida ou pede as coisas na sua casa. Então, você necessariamente tem que fazer um esforço consciente para não usar sempre a facilidade que a vida te dá. Legal. Cara, é uma visão que, inclusive, não é vendida. Isso que você está falando, né? Não é vendido na internet. Não, claro, dá menos dinheiro. Exato, mas ela, na verdade, abre portas e quando você usa demais, como você falou, você emburrece. Né? Você para de pensar porque alguém está pensando para você. Ouso dizer que é que nem aquela criança que foi perguntando: o que eu faço agora, mãe? A mãe ou o pai chega lá e fala assim: faz isso, faz aquilo. E a criança não resolve, ela fica uma besta quadrada. Não, tenho 2 filhos, posso falar sobre isso. Que cara, a partir do momento que eu falei, não sei, o quê? Aí a criança. É a mesma coisa com a IA. Né? Você usa seletivamente pelo que você precisa. Pois é, chegamos ao final então aí do nosso primeiro episódio. Passou rápido, né, Bruno? Pô, nem sei quanto tempo deu. Então depois você vai ver. Depois, eu não sei, né? Editado, depende da quantidade de besteira que a gente falou, né? De repente vai ser pouco. Uma besteira sabe, né? Tem que ir online. Uma besteira tem que ir online. A gente nunca sabe. Pessoal, obrigado aí para vocês que nos acompanharam nesse primeiro episódio. Deixo aqui o convite para vocês seguirem a gente na plataforma que vocês estiverem escutando, Spotify, YouTube, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, deem força para que a gente possa continuar. Bruno, muito obrigado aí pelo seu tempo e que a gente faça muitos outros programas chamando convidados interessantes também para abrilhantar ainda mais aqui o nosso espaço. Né? Meu amigo, obrigado. Tamo junto. Esse aqui é o primeiro de muitos para você que está aqui poder ter mais retorno sobre o seu investimento. Pois é. É isso. Até a próxima. Até a próxima.